Graça e paz, amada Igreja do Senhor. E como líder da Igreja Nação Santa, eu não poderia ignorar a data, ignorar o momento festivo, a qual é cultural, é de costume da nação brasileira, a gente se unir entre família, parentes e amigos, para celebrar algumas datas, reunir as famílias, reunir amigos. E como tratar isso à luz da Palavra de Deus? Eu quero de maneira que, sem convicção teológica, sem convicção doutrinária, eu quero apenas falar acerca dessas datas e como nos devemos comportar diante essas datas e essas celebrações à luz da Bíblia, com clareza bíblica e entendimento espiritual. Então, irmãos, eu quero começar falando a diferença entre o Natal e a Páscoa, certo? Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que Natal e Páscoa não ocupam o mesmo lugar. A Páscoa fala diretamente da morte de Jesus, da sua ressurreição e do centro da nossa fé. O apóstolo Paulo é muito claro quando diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14. Jesus nunca nos pediu para que lembrássemos o seu nascimento, mas pediu para que lembrássemos da sua morte, o seu sacrifício no Calvário. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24, diz assim: fazei isto em memória de mim. Isso não diminui também o valor do Natal, não, de maneira alguma, muito pelo contrário. Apenas nos ajuda a colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, Igreja do Senhor, eu quero falar do Natal à luz da Bíblia. A Bíblia não diz em momento nenhum que o nascimento de Jesus deve ser comemorado em uma data específica. Não existe nas Escrituras uma ordem ou uma ordenança para celebrar o dia 25 de dezembro. Os evangelhos contam o nascimento de Jesus, mas não manda que ele seja celebrado como uma festa anual. Por outro lado, o que o Natal lembra é algo muito importante para a nossa fé. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo e se fez homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, verso 14. Por isso, é importante deixar claro: celebrar ou não o Natal não define se alguém é mais ou menos espiritual. Isso entra no campo da consciência de cada irmão, de cada irmã. A Bíblia, segundo o escritor de Romanos, capítulo 14, verso 5, diz assim: cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. Parte mais de uma convicção e um entendimento pessoal de cada um, e sabedoria em comemorar ou não, e como comemorar. Então, igreja, para a gente caminhar nessa linha de raciocínio, para que faça sentido tudo que eu estou dizendo, eu vou entrar agora rapidamente na questão de tradições e costumes. Com o passar do tempo, algumas comemorações cristãs acabaram se misturando com os costumes culturais, que não surgiram da nossa fé cristã de fato. É verdade que muitas práticas ligadas ao Natal não têm origem bíblica. Mas também é verdade que nem tudo que é cultural é automaticamente pecado. A Bíblia nos ensina a ter discernimento. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, diz: examinai tudo, retende o que é bom. O problema, igreja, não é a data, nem o costume em si. O problema é quando essas coisas tomam o lugar de Cristo, ou passam a ser mais importantes do que Ele. E agora entrando para um tema ainda mais sensível: o Natal e a bebida alcoólica. Bebida alcoólica na mesa do Natal. Irmãos, eu preciso tomar muito cuidado agora nesse tópico. Eu preciso que você tenha entendimento e sabedoria. Eu preciso que você não ouça pelos ouvidos da religiosidade, muito menos pelos ouvidos das suas convicções bíblicas, teológicas. Não. Eu preciso que você ouça com os ouvidos de quem está disposto a ouvir a palavra de Deus acerca do que a Bíblia nos orienta. Sobre o uso da bebida alcoólica, esse é um assunto que precisa ser tratado com maturidade. A Bíblia não diz que beber por si só seja pecado, mas a Bíblia é muito clara ao condenar a embriaguez, o exagero e a perda de controle. Lá em Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho. O cristão é chamado a viver com domínio próprio, bom testemunho e amor ao próximo. Romanos 14:21 vai dizer: é bom não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar. Por isso, como liderança da Igreja Nação Santa, não obrigamos ninguém, não incentivamos ninguém, não incentivamos excessos e orientamos a cada um a agir com sabedoria. Para alguns,
não beber é o melhor caminho, e eu vou falar disso. Para outros, a consciência permite. Mas para todos, o princípio é um só, é o mesmo: honrar a Deus em tudo. Então, para caminharmos para uma conclusão, o Natal não é uma obrigação bíblica, não, de maneira alguma, muito pelo contrário. Mas pode ser uma boa oportunidade espiritual. A Páscoa continua sendo o fundamento da nossa fé. Beber não é pecado em si. E eu não estou aqui mandando ninguém beber, igreja, muito pelo contrário. Eu estou falando à luz da palavra de Deus. Não é convicções do pastor Jaime, não é convicções teológicas ou doutrinárias do pastor Jaime. Eu estou falando à luz da palavra de Deus. O meu compromisso, igreja, é com a verdade, é com a palavra. Então entenda, o Natal não é uma obrigação bíblica, mas pode ser uma boa oportunidade espiritual. Saiba diferenciar. A Páscoa continua sendo o fundamento da nossa fé. Beber em si não é pecado, mas o excesso nunca glorifica a Deus. Muito pelo contrário, causa um mau testemunho. Lá em 1 Coríntios 10, 23 diz: nem tudo que é permitido convém. Então, igreja, que nesse Natal Jesus seja mais lembrado do que os presentes. Que nesse Natal Jesus tenha espaço à mesa e que o Papai Noel não roube a cena. Sabe, que nesse Natal Jesus seja lembrado e celebrado mais do que as tradições em si e muito mais honrado do que qualquer costume. Então, igreja, partindo desse entendimento de maneira objetiva, sincera e clara, em palavras bem simplificadas, a minha orientação como líder da Igreja Nação Santa, como pastor, que é uma posição de honra a qual o Senhor me deu, eu quero que Deus dê sabedoria, equilíbrio a cada um de vocês. Que Deus dê um coração sensível à sua palavra.